Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos explorar um dos temas mais debatidos e muitas vezes mal compreendido tanto por crentes quanto por céticos. Por que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim do Éden? Essa aqui é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Peraí, calma aí. Mas se é a árvore do conhecimento do bem e do mal, de onde foi que Deus tirou essa ideia do mal? Não havia pecado. De onde foi que Deus tirou essa ideia do mal? Já que Deus é perpétuo, Deus é eterno, perpétuo não, mas é eterno, Deus é perfeito, Deus é bom e Deus é imutável. Então de onde veio o mal? Silêncio no estúdio. Vamos lá, este silêncio. Deus colocou a árvore do bem e do mal como também uma escolha para o ser humano, no caso Adão e Eva. Ele poderia, no caso, não colocar essa árvore do conhecimento do bem e do mal e ter a vida eterna. Adão e Eva, quando estavam no jardim do Éden, eles já tinham o corpo incorruptível, o corpo que não envelhecia, não ficava doente, já estava garantido com o corpo glorificado. Porém, teria que ter um teste sobre a humanidade. Deus, quando criou o mundo, diz: o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Ou seja, Jesus Cristo já estava sendo programado ou planejado para ser crucificado antes da criação do mundo. Deus já sabia de tudo, que Adão e Eva iriam cair em pecados e que todo ser humano iria durante a vida passar pelo teste. Vai ter apresentado a vida, as adversidades são consequências da vida, porém o pecado, o bem e o mal. Aqueles que querem viver para Deus, para Jesus Cristo, uma vida sem pecados, ou no caso sem pecados, quando eu falo, é de maneira involuntária. Desculpe, involuntária não, voluntária, que todos pecam involuntariamente por pensamento, porém, voluntariamente a pessoa tem decisões, apesar de muitos crentes algumas vezes caírem na questão do pecado. Porém, a vida em si é um teste. Deus estava testando, sabendo já que o ser humano, Adão e Eva, iriam cair nesse pecado, iria ter tudo o que está ocorrendo hoje, e aquelas pessoas que com a livre escolha aceitassem, quisessem seguir o estilo de vida que Jesus Cristo ensinou do Evangelho, serão salvas de aceitarem Jesus. E aqueles que rejeitarem, no caso, perderão a salvação. Então esse é o plano da vida. Aquela árvore ali foi nada mais, nada menos do que um teste. Mas a pessoa pode contestar o ateu. Mas por que Deus fez esse teste? Não poderia. Deus é Deus, manda quem pode e obedece quem tem juízo. A partir do momento que ele criou, ele pode sim colocar lá uma árvore do fruto do conhecimento para testar. A partir do momento que Adão e Eva comessem aquele fruto, contaminou toda a raça humana que iria nascer ainda. Todos temos a tendência do pecado, então a partir daí, com o livre-arbítrio, conhecendo tanto o bem, as virtudes, o amor, a humildade, o respeito e o mal, a ganância, a inveja, o ódio, o rancor, as imoralidades sexuais, você com o livre-arbítrio, com a livre escolha, ainda que seja parcial, não é total, isso que fique bem claro, você durante a vida vai poder escolher o certo ou o errado, o bem ou o mal, ainda que tenha falhas e tenha pecados, que todos nós temos a tendência a pecar. Então é uma questão totalmente simples de entender, porém alguns ateus podem sim, no caso, rejeitar, questionar e não aceitar. Porém, é aquela questão, como eu digo, manda quem pode, obedece que tem juízo. Ou a pessoa, no caso, não adianta ficar questionando, você ou aceita e segue e depois na vida eterna vai ter mais conhecimento ainda, ou fica apenas rodando em círculos, como se fosse uma bola de neve, sempre questionando e vai acabar se perdendo. E aí é uma escolha da pessoa, que ali aquela árvore do conhecimento do bem e do mal foi nada mais nada menos que um teste, assim como a vida hoje é um teste. Agora vamos falar do propósito da árvore: liberdade e amor verdadeiro. Deus criou o ser humano com o livre-arbítrio, ou seja, com capacidade de escolher. A presença da árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim do Éden simbolizava essa liberdade. Ela representava a escolha entre obedecer a Deus ou seguir o próprio caminho. Sem essa opção, Adão e Eva seriam como autômatos, incapazes de demonstrar amor genuíno por Deus, pois o amor verdadeiro requer a liberdade de escolha. Deus perdeu amizade comigo simplesmente porque uma cobra que estava no plano dele, aí essa cobra foi lá, convenceu Adão e Eva a comerem de um fruto da árvore mágica, certo? Num país mágico, numa terra do nunca. E essas pessoas comeram e Deus sabia que ia comer. Aí Deus colocou lá, assim, por exemplo,
Tá aqui. Essa aqui é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Peraí, calma aí. Mas se é a árvore do conhecimento do bem e do mal, de onde foi que Deus tirou essa ideia do mal? No caso, pode observar que Deus já sabia que Adão e Eva iriam cair em pecados, tanto que já tinha providenciado a salvação em Jesus Cristo, em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Agora vamos falar mais sobre a tentação e a escolha humana. A serpente, símbolo de Satanás, tentou a Eva com a promessa de que, ao comer do fruto proibido, ela e Adão seriam como Deus, conhecendo o bem e o mal. No caso, Satanás o incorporou. Houve uma possessão demoníaca no animal que estava na árvore, que no caso era a serpente. Essa tentação apelava ao desejo humano de autonomia moral, de definir por si mesmo o que é certo e errado. Ao acederem à tentação, Adão e Eva escolheram a independência de Deus, trazendo consequências para toda a humanidade. Porém, todavia, por que Deus permitiria isso? Alguns questionam por que Deus permitiria tal cenário, sabendo das possíveis consequências, pois Ele é onisciente, tem a presciência. A resposta está no respeito de Deus pela liberdade humana. Ele não deseja servos forçados, mas filhos que o amem e confiem nele voluntariamente. A árvore e a possibilidade de escolha eram essenciais para que o amor e a obediência fossem autênticos. Agora vamos falar sobre o sofrimento e o plano de redenção. A desobediência de Adão e Eva introduziu o pecado e o sofrimento no mundo. No entanto, Deus não abandonou a humanidade. Desde o início, Ele estabeleceu um plano de redenção, culminando na vinda de Jesus Cristo, que ofereceu salvação e reconciliação. Com Deus, o sofrimento, embora real, é temporário e será superado na restauração final prometida por Deus. Agora vamos falar um pouco sobre os argumentos céticos. Alguns céticos ridicularizam o relato da árvore do conhecimento, considerando um mito ou uma história infantil, como foi apresentado pelo ateu no vídeo. No entanto, essa narrativa aborda questões profundas sobre liberdade, moralidade e a natureza humana. Ela nos desafia a refletir sobre nossas escolhas e a reconhecer a necessidade de orientação divina, ou seja, um chamado para reflexão. A história da árvore do conhecimento do bem e do mal não é apenas um relato antigo, mas uma representação contínua da luta humana entre seguir a vontade de Deus ou buscar a própria autonomia. Ela nos convida a considerar nossas escolhas diárias e a importância de confiar em Deus como fonte de sabedoria e de vida. Até mesmo esse relato do Jardim do Éden e Adão e Eva foi relatado e descrito por várias outras civilizações e povos antigos, pois no caso havia aquela questão da tradução da narrativa oral, um passava para o outro, como também, por exemplo, o episódio do dilúvio de Noé. Também tem um conto de Gilgamesh, do famoso Apinstein, que ele também passou por essa questão do dilúvio. Isso foi contado em várias nações e civilizações, que no caso foi passado de maneira verbal, oral, e muitos escreveram essa história, como também o caso de Adão e Eva. Eu vou falar mais especificamente desse vídeo, que no caso alguns utilizam isso para dizer que o Gênesis, a questão da queda, foi um mito, mas o que explicaria o pecado original? Para muitos ateus não existe pecado, pois o certo e o errado, a questão de homicídio, mortes e imoralidades sexuais não é pecado? Ou o que é que seja, independente do que seja, são coisas que trazem mal à humanidade e à vida humana. Tem também o Dr. Rodrigo Silva, em arqueologia e filósofo, também pastor, teólogo. Ele também explica vários vídeos falando sobre esse assunto. A gente vai trazer aqui alguns cortes do Rodrigo Silva para poder também ajudar a responder muitos desses ateus. Alguns até tentam, em alguns canais, Antônio Miranda, já refutaram o Rodrigo Silva, mas no caso, na maioria das vezes, sem grande sucesso, que os argumentos de Rodrigo Silva são bons. Também o Iago Martins, do canal Dois Dedos, de Teologia, também no caso já refutou vários argumentos ateus. Também tem a Elaine Souza, que agora está fazendo vários vídeos até interessante. O Antônio Miranda também
tem argumentos interessantes, mas eles são, no caso, de pessoas que estão confusas em relação ao evangelho e à religião em si. Às vezes, essas pessoas passaram por igrejas, denominações que eram falsas igrejas, que pregavam heresias. É como hoje em dia, tem esse pastor mirim aí de 14 anos, que tá um falso profeta, que vem pregando e enganando muita gente. E essas pessoas que estão dentro dessas igrejas, mais cedo ou mais tarde, logo vão despertar. E aí a questão, será que eles vão se tornar ateus? Pois uma religião, ou melhor, estilo de vida, ou comportamento que vem crescendo muito ultimamente é o ateísmo. E a fábrica desses ateísmos ou desses ateus são essas igrejas heréticas que pregam o falso evangelho. Quando a pessoa desperta, abre os olhos, acaba chutando o balde e indo para o lado extremo do ateísmo. É por isso que existem muitos ateus hoje em dia, devido boa parte por causa dessas igrejas e falsas denominações e falsos profetas. Óbvio também que existem outros fatores que fazem com que as pessoas se tornem ateias. Às vezes entra na faculdade, na universidade e passa aquela filosofia, aquela ideologia que você não pode acreditar em Deus, pessoas inteligentes, cultas, mas por questão de vaidade intelectual, que também é uma bobagem. Aí a pessoa começa a estudar a teoria da evolução, porque entendeu a teoria da evolução totalmente errado, levou para o lado da macroevolução. Eu vou fazer mais vídeos explicando essa questão também. Acabaram entendendo tudo errado e acaba achando que a ciência pode explicar a origem da vida. E isso é uma grande bola de neve, aí cria esse tipo de espetáculo e fenômeno de vários ateus na internet questionando sem mesmo ter ideia e razão do que estão questionando. Alguns acham que estão abalando, que estão detonando com os seus argumentos, mas são pessoas que são totalmente desconectadas e confusas, como o Caio Fábio mesmo falou. Então que todos vocês possam ter consciência disso, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.